Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o David novamente. E galera, dessa vez nós estamos aqui de volta, né, para mais um episódio aí da série de leitura comentada do livro O Mundo Sem Deus, ensaios sobre o ateísmo do Michael Martin, certo? E dessa vez aqui nós vamos abordar um capítulo bem interessante, né, que é justamente sobre a questão do problema do mal, né, o argumento do mal, né. Então aqui nós vamos no capítulo 10 da Andrea M. Weisberger, né, a filósofa Andrea M. Weisberger, que aborda justamente essa questão, né. O nome do capítulo é O Argumento do Mal. Vamos começar aqui. Onde estava Deus? Onde estava o projetista inteligente do universo quando os nazis zelosos transformaram em fumo 1,5 milhões de crianças? Onde estava o ser todo-poderoso, onisciente, perfeitamente bom, cuja essência mesma se opõe radicalmente ao mal, enquanto milhões de crianças morriam à fome nas mãos de Stalin? Viam seus membros decepados a catanada no Ruanda. Eram amputadas pelos traficantes de diamantes da Serra Leoa e são ainda hoje obrigadas a trabalhar até a morte pelo tráfico de escravos de crianças, que, segundo cálculos conservadores, escravizava 250 milhões de crianças em todo o mundo. Sem justiça divina, todo este sofrimento é gratuito. Como se pode então acreditar que existe Deus totalmente bom, todo-poderoso? Aqui, galera, vale a pena a gente fazer uma pausa para esclarecer o que é o gratuito, né? Todo este mal, todo esse sofrimento é gratuito, né? Esse conceito de gratuidade é justamente a noção de que não existe uma razão moralmente suficiente para tal. Não existe uma justificação para a existência de tanta dor e de sofrimento tal como se encontra no nosso mundo, tais como os eventos, né, os fatos alinhados com o que foi citado aqui agora. Então esse é o ponto, né, dos argumentos do mal em si, né? Não existe somente um argumento do mal. Nós vamos ver aqui algumas das formulações e articulações de como esse problema pode ser apresentado para a visão dos teístas, certo? Vamos prosseguir aqui com a leitura. A existência do mal é a ameaça mais fundamental ao conceito ocidental tradicional de um Deus sumamente bom e todo-poderoso. E aqui nós podemos fazer uma citação, né, destes dois conceitos ortodoxos, né, os dois conceitos mais padrões aqui do Ocidente, que é o do teísmo clássico e o do teísmo neoclássico, certo? Ou seja, o teísmo clássico é alinhado com aqueles 4 atributos, né? Aqueles 4 atributos que são extras, né? Além daqueles que a gente já tem, né, convencionalmente, tem mais esses 4 atributos clássicos, né? Que é justamente a impassibilidade divina, a imutabilidade forte, né? Imutabilidade divina forte, a atemporalidade, né? E aqui entende-se a temporalidade como uma temporalidade absoluta. E também, de certa forma, a simplicidade divina, né? Então, esse conceito do teísmo clássico e também o outro conceito do teísmo neoclássico, que é o mais personalista, onde você tem a rejeição de um desses 4 atributos ou de todos. Esse outro tipo de teísmo, que é geralmente o que tem mais nas pessoas do senso comum, né, e que alguns pensadores protestantes, né, alguns teístas como William Lane Craig defendem, né, e o Alvin Plantinga defendem. Esse conceito também é ameaçado por esse tipo de problema, né? O problema do mal, ok? Então o problema do mal ele é centrado principalmente a esses dois conceitos ortodoxos de Deus, mas ele também se aplica também, ele pode se aplicar também ao teísmo aberto, né? Também de certa maneira, ou seja, que rejeita que o conhecimento de Deus abarca conhecimento acerca de eventos futuros ou de coisas futuras, né? Enfim, ou de proposições acerca do futuro, né? De questões futuras, enfim. Mesmo com a rejeição da presciência divina, ainda assim pode ser apresentado como um problema, até mesmo para os teístas abertos também, o problema do mal, certo? Então vamos lá. Tanto o mal natural, o sofrimento que ocorre em resultado de fenômenos físicos, e o mal moral, o sofrimento que resulta da ação humana, abrangem o problema do mal, ok?
Então nós temos esses dois tipos de males, né? Males causados em virtude de certos eventos físicos que estão fora do controle dos agentes morais. E nós temos o mal moral, que é justamente aquele mal, né? Aquele sofrimento e aquela dor implicada justamente pelas ações dos indivíduos, pelos agentes morais, né? De certa forma, né? Se o mal não pode ser explicado, então a crença no conceito ocidental tradicional de Deus é absurda. Então, se os teístas eles não conseguem fornecer uma razão moralmente suficiente ou não conseguem explicar adequadamente, né, o porquê que existe esse mal, né, se existe um Deus com essas qualidades, com essas características, com esses atributos que eles alegam, né, se eles não tentam compatibilizar isso, se eles não conseguem compatibilizar essas duas coisas de alguma maneira, ou pelo menos tornar mais provável que Deus exista, de acordo com esse fato, né, esse fato existente, né, de que existe tanta dor e sofrimento no nosso mundo, então nós podemos chegar na conclusão de que ou Deus é altamente improvável de existir, ou ele é impossível de existir, né? Então aí nós temos duas formas de se articular esse problema. Nós temos as formas lógicas do problema do mal, e nós temos as formas probabilísticas, né, ou evidenciais do problema do mal, que advogam justamente pela probabilidade, né, não pela impossibilidade. Então nós temos essas articulações que se dividem, né, nesses dois ramos, né, nesses dois tipos de argumentos do mal. E a gente vai ver aqui quais são esses argumentos e como eles são colocados na frente dos teístas, né, no contexto dialético. Os argumentos, vamos lá. Tem-se formulado argumentos para responder ao problema do mal, que destacam a aparente contradição que se gera pela existência de um ser onipotente e sumamente bom, conjuntamente com a abundância de mal ou sofrimento gratuito no mundo. Estes argumentos do mal não argumentam contra a existência de Deus per si. Ou seja, não é qualquer conceito de Deus que é ameaçado pelos problemas do mal, né? Pelos argumentos do mal. Mas argumentam que um conceito particular de Deus não é bem sucedido. E quais são esses conceitos particulares, né? Eu falo de dois porque são dois os mais ortodoxos. É o do teísmo clássico e do neoclássico, certo? Nomeadamente, um Deus que possua os atributos da onipotência, onisciência e suma bondade, que abarca esses dois conceitos, né? Ou até mesmo o terceiro conceito, que é o do teísmo aberto também, em certo nível. Os argumentos do mal repousam na tese de que há uma inconsistência de um gênero ou de outro, seja uma contradição patente, nos casos dos argumentos lógicos, ou indícios contrários, no caso dos argumentos probabilísticos ou evidenciais, entre as teses sobre Deus e os fatos do mundo. A intuição básica da inconsistência envolvida no problema do mal capta-se na seguinte formulação de Michael Martin. Vamos ver aqui qual é a formulação do Michael Martin, né, do filósofo. 1. Deus é todo-poderoso. 2. Deus é sumamente bom. 3. Existe mal em grande abundância. Então essa aqui é a tríade, né? É a tríade inicial. Há dois argumentos principais do mal que podem ser caracterizados, desde logo: o lógico e o indiciário, ou evidencial. O argumento lógico, ou a priori, ou dedutivo, né, como é chamado, como é também conhecido, assevera que o teísmo é incoerente devido a uma inconsistência lógica que resulta da adoção de teses específicas sobre a natureza de Deus e de se afirmar concomitantemente a existência do mal. O argumento indiciário, ou seja, a posteriori ou indutivo, em contraste, refere-se a casos efetivos, tipos e graus de sofrimento que mostram como a escala e extensão do mal funciona como indício contra a existência do Deus ocidental tradicional. Então nós temos essas duas articulações, né? Uma a priori e outra a posteriori, ou seja, uma que parte da questão lógica, né? De uma inconsistência lógica patente entre a existência desse mal, né? Abundante, e a existência de Deus.
né, desse conceito específico de Deus, né, ou desses conceitos específicos de Deus, nós temos também, de certa maneira, os argumentos articulados em termos do a posteriori, né, ou indutivo, que lidam justamente com raciocínio probabilístico, né, sobre as probabilidades ali da existência ou não desse Deus, de acordo com as evidências que se apresentam, né, e o sofrimento e a dor existente, né, principalmente desse grau que nós presenciamos na nossa realidade, servem como indícios, como evidências de que esse Deus provavelmente não existe, ok? Ao invés de simplesmente ser contraditório com a existência desse conceito, né, de forma mais direta. Agora vamos lá, né? Aí aqui, subtópico. O argumento lógico, né? Ou os argumentos lógicos, né? Que aqui vão ser abordadas várias formulações. O argumento dedutivo do mal defende que há uma contradição inerente em afirmar a existência simultânea de um Deus onipotente, onisciente e sumamente bom e do mal. Os filósofos hoje concordam, na sua maior parte, não ser facilmente visível uma inconsistência, e que é evidente que nenhuma contradição direta se gera com as três premissas citadas. Quais premissas? As três premissas que a gente elucidou aqui do Michael Martin, que é: Deus é todo-poderoso, Deus é sumamente bom e existe mal em grande abundância. Essas três coisas aparentemente não tem um elemento ali que gera a contradição de forma explícita. Então o que pode existir aqui é uma contradição implícita, ou seja, não exposta, né? Não exposta de forma mais clara. E aqui que entra o papel dos outros filósofos, né? Que vão ser mostrados aqui, que é mostrar justamente de forma explícita essa contradição. É explicitar a contradição existente aqui, né? E aqui nós vamos prosseguir, sem acrescentar algumas afirmações complementares. Então, neste caso, é necessário acrescentar essas afirmações complementares, né? Uma afirmação complementar, uma proposição complementar que torne explícita essa contradição, né? Essa contradição alegada entre essa tríade aqui, né? No meio dessa tríade. Então vamos lá. Um exemplo claro de uma afirmação complementar necessária para gerar a contradição do argumento lógico do mal foi apresentada pelo falecido G. L. Mackey. Deus opõe-se ao mal, de modo que uma coisa boa elimina sempre o mal, tanto quanto possível, não havendo limites ao que o ser onipotente pode fazer. A maneira mais segura de tornar o argumento lógico bem-sucedido é acrescentar uma premissa assim, que seja aceitável para o teísta e que mostre que a crença teísta é autocontraditória. Então o filósofo de Elmec, ele apresentou essa proposição adicional aqui para tornar mais explícita, né, para tornar explícita essa contradição, né, para os teístas, né. E aí o teísta, né, ele vai se comprometer com essa contradição na medida em que ele aceitar essa proposição, né, de certa maneira, né. E aí a gente vai prosseguir agora, né. Alvin Plantinga, paladino da defesa do livre-arbítrio, estipula as condições que, pensa, têm de ser observadas para que qualquer premissa adicional tenha êxito. Tem de ser ou necessariamente verdadeira ou essencial ao teísmo, ou uma consequência lógica de tais proposições. Então essas são as condições que o Alvin Plantinga ele lista, né, para que a premissa, né, para que essa premissa adicional ela seja aceita pelo teísta, né? Vamos lá. Plantinga defende que o inteísta, né, ou não teísta, enfim, tem de mostrar que a afirmação há mal injustificado no mundo é necessariamente verdadeira, porque, pensa, tal afirmação não é essencial ao teísmo, nem uma consequência lógica da crença teísta. O outro lado da moeda é que o teísta só tem de argumentar, segundo Plantinga, que é logicamente possível que Deus tenha uma razão moralmente suficiente para permitir o mal, não tendo de argumentar como o inteísta poderia sustentar que todo mal tem, de fato, justificação. Então tem essa resposta padrão, né, que geralmente é alinhada com o teísmo cético também, né. Existe uma razão moralmente suficiente, mesmo que a gente não tenha como dizer claramente qual que é. E pelo fato de ser possível, né, existir esse tipo de coisa, logo o argumento lógico do mal é anulado, porque existe essa possibilidade lógica de Deus ter uma razão moralmente suficiente, né, de acordo com esse raciocínio.
Mas vamos ver aqui qual vai ser a resposta de um outro pensador. Vamos ver aqui. Em resposta ao desafio de Plantinga, Richard Lacroix, né, o filósofo, apresentou um modo de mostrar que o argumento lógico é bem sucedido. Lacroix aceita as condições de Plantinga para a proposição adicional, em termos de que tem que ser necessariamente verdadeira, ou essencial ateísmo é uma consequência lógica de tal proposição. Então ele aceita essas condições que o Plantinga lista e ele tenta fornecer aqui uma formulação, vocês vão ver. Plantinga sustenta que a proposição de que o texto precisa é F4. Uma pessoa onipotente e onisciente só é sumamente boa se eliminar todo o mal, tal que, para cada bem que o implique, há um bem maior que não o implica. Esta afirmação não cria uma contradição direta quando é acrescentada à tríade inicial, mas tem como resultado a afirmação G. Todo mal M é implicado por um qualquer bem B, tal que todo bem maior que B também implica M. Ou seja, que a existência, né, de que todo mal M é implicado por qualquer bem B, ou seja, a existência de qualquer mal depende de um bem anterior, né? Tal que todo bem maior que implica B, né, também implica M, ou seja, também implica a existência de algum tipo de mal. É isso que ele quer dizer aqui. Plantinga sustenta que o inteísta tem então de mostrar a negação de G, ou seja, a negação dessa coisa aqui, né, dessa proposição. Ou seja, que há pelo menos um estado de coisas mal, tal que, para todo bem que o implica, há um bem maior que não implica. Ou seja, um bem maior que não implica esse mal, né, de certa maneira, que não implica qualquer tipo de mal. Por outras palavras, Plantinga afirma que o inteísta tem de mostrar que há pelo menos um estado de coisas bom que não está necessariamente conectado com o estado de coisas mal. E isto tem de ser deduzido da conjunção de F4. Lembre-se, F4 é aquela proposição que a gente listou aqui, né? Uma pessoa onipotente, onisciente, só é sumamente boa se eliminar o mal, tal que, para cada bem que o implica, há um bem maior que não implica, né? De certa maneira. Isso tem de ser deduzido da conjunção de F4 com a tríade inicial e com as proposições que satisfazem as condições de Plantinga. Vamos lá. Para enfrentar o desafio, Lacroix constrói várias proposições, todas consistentes com o teísmo ocidental tradicional, e que conduzem à mesmíssima proposição que Plantinga sustenta que o não teísta tende a apresentar. O que se segue é uma reconstrução sinóptica do argumento de Lacroix, começando com aquelas proposições que Plantinga deve admitir que são essenciais ao teísmo. Aí, premissa 1. Há um Deus que criou tudo o que existe. Premissa 2. Antes de Deus ter criado tudo o que existe, nada existia senão Deus. Premissa 3. Depois da criação de Deus, tudo depende causalmente de Deus. Ora, segundo o teísmo ocidental tradicional, 4. Deus pode escolher criar ou não este mundo. 5. Num cenário possível, Deus poderia ter escolhido não criar, fosse o que fosse. Aí vamos lá. 6. Se esta escolha tivesse sido efetivada, Deus não teria criado o mundo no qual existisse mal. 7. Dado que Deus é perfeitamente bom, se Deus nada tivesse criado, só existiria a bondade perfeita. O resultado disto é: a existência da bondade perfeita não implica a existência de qualquer mal, que é essencialmente a negação de G, ou seja, a negação da proposição que o Plantinga disse que o inteísta ali, né, tinha que demonstrar, né, que aquela proposição não procedia. Atende-se assim ao desafio de Plantinga, dado que a adição das proposições acima, juntamente com a tríade inicial, ou seja, aqueles três tríades, né, aquelas três premissas, né, aquelas três coisas iniciais, né, que o Michael Martin listou,
com F4 e com G resulta no seguinte: há pelo menos um estado de coisas mal, tal que, para todo bem que o implica, há um bem maior que não o implica. E isto é precisamente a afirmação que Plantinga considera que o teísta, né, ou não teísta, aliás, aqui, né, precisa apresentar a afirmação de que há pelo menos um estado de coisas bom que não está necessariamente conectado com o estado de coisas mal. Então a questão da existência desse Deus perfeitamente bondoso não está conectado com a existência de qualquer tipo de mal. E se ele é a bondade perfeita, né, e ele poderia ter se mantido nessa condição, né, nesse mundo, sem criar fosse o que fosse, não há motivo para ele ter criado as coisas, né, sabendo que só poderia ter criado coisas imperfeitas ou algo desse tipo, com algum grau de imperfeição. Ele poderia ter se mantido nessa condição e não criado nada, né? Então o argumento ele procede, né, dessa maneira. Vamos lá. Agora vamos por outra articulação, né? Aqui, ó, Quentin Smith, né, o filósofo ateísta aí, Quentin Smith, oferece outra versão do argumento lógico do mal, também por via de Plantinga, ou seja, levando as considerações do Plantinga acerca do livre-arbítrio em consideração. Smith usa as perspectivas de Plantinga sobre o livre-arbítrio para distinguir vários tipos de liberdade que os seres racionais poderiam ter. A distinção crucial é a de liberdade lógica, nomeadamente a capacidade para escolher livremente, agir incorretamente, mas estar logicamente determinado a fazer apenas o que é correto. Este é o tipo de liberdade que Deus não tem, né? A que Deus tem, aliás. Esse é o tipo de liberdade que Deus tem, uma vez que a divindade é incapaz de agir incorretamente, dada a sua própria natureza, e contudo tem a capacidade para fazer escolhas, que não são necessariamente efetivadas. Por outras palavras, Deus não tem a liberdade de executar ações moralmente incorretas. Então Deus tem esse tipo de restrição, né? Ele não tem a liberdade de fazer coisas erradas, né? E é aí que envolve esse conceito de liberdade lógica, né, que o Quentin Smith aborda, de certa maneira. Acresce que se reconhece comumente que Deus é o maior bem. E, segundo Plantinga, uma das razões pelas quais se considera que Deus é maximamente valioso é Deus ser incapaz de ser menos do que sumamente bom, em qualquer mundo possível. Ora, esta é claramente uma grande diferença entre os seres humanos e Deus, dado que os seres humanos não só podem escolher agir incorretamente, como agem de fato incorretamente. Então, os seres humanos, eles não seriam totalmente valiosos de acordo com essa perspectiva, porque ele tem essa liberdade que Deus não tem, de certa maneira, né? A questão relevante é, então, a possibilidade de haver criaturas necessariamente boas, ou mesmo seres humanos necessariamente bons. Smith apresenta isto como uma proposição aceitável. O seguinte é possível: que existam seres humanos livres que fazem sempre o que é correto, sem que exista mal natural. E se Deus cria estes seres humanos, não criará mal natural. Aliás, mal moral, né? Mais especificamente. Aqui ele está falando de mal moral, mas está como mal natural. Ora, Plantinga aceita que a seguinte frase é uma verdade necessária: um ser onisciente, onipotente e sumamente bom elimina todo mal que pode apropriadamente eliminar. Eliminar apropriadamente é o modo de Plantinga indicar que o mal é um candidato à eliminação, na medida em que sua destruição não implica eliminar um bem maior ou criar um mal maior. Uma reconstrução grosseira do argumento do mal proposto por Smith é a seguinte: Deus existe, né, premissa 1, Deus existe e é onipotente, onisciente e sumamente bom. Premissa 2, há mal. Premissa 3, um ser onisciente e onipotente e sumamente bom elimina todo mal que pode eliminar apropriadamente. Premissa 4, Deus pode criar seres humanos livres que fazem sempre o que é correto sem haver qualquer mal moral, e se Deus criar esses seres humanos, não criará mal moral. 5, né, conclusão, derivada aí da conjunção de premissa 1, 3 e 4, não é mal. Não há mal, né? Não existe mal. Mas é claro que há mal no mundo, gerando-se assim a contradição necessária. Este é essencialmente o argumento de Smith, que mostra, segundo ele, que o argumento lógico do mal é bem sucedido. Vamos lá.
A premissa mais fraca deste tipo de argumento é a 4, né? A premissa 4 é a seguinte, pessoal. Deus pode criar seres humanos livres que fazem sempre o que é correto, sem haver qualquer mal moral. E se Deus criar estes seres humanos, não criará mal moral. Essa é a premissa 4. A que Plantinga poderia objetar com base em que criaturas necessariamente boas, como essas, iriam rivalizar com a grandiosidade de Deus, não sendo por isso permitidas. Em resposta a essa jogada, poder-se-ia fazer notar que, segundo a doutrina cristã, judaica e islâmica, existem anjos. Os anjos são criaturas que só executam escolhas moralmente perfeitas. Caso contrário, são classificados como demônios. Se Deus podia povoar o mundo só com estas criaturas em vez de seres humanos falíveis, e não parece logicamente impossível que eu fizesse, então o argumento é bem sucedido. Um mundo cheio de anjos, em vez do mundo que temos, eliminaria o mal. Isso daria lugar à contradição necessária para que o argumento lógico do mal prevaleça. Então essas aqui são algumas das formulações lógicas do mal, né? Tem outras também, pessoal. Tem a do Schellenberg e etc. Mas enfim, vamos prosseguir aqui, né? O próximo tópico, né? O próximo tópico aí do capítulo. O argumento indiciário, né? Ou os argumentos indiciários. Em dezembro de 2004, um terremoto registrando uma magnitude de 9,0 na escala de Richter criou um tsunami, ou onda gigantesca, que devastou partes do sudeste da Ásia. Povoações inteiras na Indonésia, Tailândia e Sri Lanka foram aniquiladas, e calcula-se que mais de 150 mil pessoas morreram. Os peritos preveem que talvez o dobro venha a morrer de doenças daí resultantes. O que está em causa, na abordagem a posteriori do problema do mal, é a plausibilidade da hipótese de Deus face a tais catástrofes. O sofrimento horrendo funciona como indício contra a tese a favor de um Deus onipotente, onisciente e sumamente bom. A premissa 3 da formulação inicial do argumento do mal, existe mal em grande abundância, pode ser tomada como indício prima facie, ou seja, à primeira vista, né, de certa maneira, prima facie, contra a existência do conceito ocidental tradicional de Deus, se não houver razão suficiente para que Deus o permita. Contudo, o teísta cético poderá argumentar que poderia haver razão suficiente para Deus permitir o mal, apesar de não sabermos qual é. Por outras palavras, o teísta cético concede que existe mal aparentemente gratuito, mas discorda que se possa inferir mal efetivamente gratuito de mal aparentemente gratuito. A tese é que é logicamente possível que Deus possa ter razões para permitir o mal, e portanto haveria comprovações da fé teísta. De outro modo, não é irracional acreditar em Deus apesar da abundância de mal inexplicado. Esta jogada rapidamente desloca o argumento do mal, passando-se da plausibilidade da existência de Deus para a comprovabilidade da crença em Deus. Vamos ver aqui qual é a resposta que a Andrea expõe, né? Em resposta, o inteísta, né, ou não teísta, poderia fazer notar que esta linha de raciocínio conduz ao ceticismo quanto a qualquer tese epistêmica relativamente ao mundo natural, né? Poderia acontecer, por exemplo, que Deus nos tenha dado indícios dos dinossauros para fazer o mundo parecer muitíssimo velho, tendo contudo o mundo apenas a idade que a datação bíblica permite, nomeadamente milhares de anos. Caso se acredite que Deus tem razões desconhecidas para permitir o mal aparentemente gratuito, deixando-se assim de ser gratuito, ainda que estas razões nos sejam inacessíveis, então pode-se igualmente acreditar que Deus é enganador em outras áreas. Todas as afirmações de conhecimento seriam suspeitas, na melhor das hipóteses, ou completos mistérios, na pior, né? Uma espécie de ceticismo geral que é implicado por esse tipo de resposta cética, né? Existem formas mais sofisticadas de ilustrar esse problema, né? Com esse ceticismo dos teístas, né? Quando eles tentam responder a essa questão, né? Jogando essa nuvem de mistério, de isso é mistério de Deus, ou então Deus tem uma razão moralmente suficiente para permitir tal coisa, mesmo que a gente não saiba. Existem várias implicações com relação a isso, né? Abordada de forma mais trabalhada por outros
outros filósofos como o Eric Weinberg e, por exemplo, o Stephen Law também, né, de certa maneira. Mas enfim, não vamos abordar isso aqui. Em termos morais, né, é um mistério saber como o conceito de um mal imperscrutável poderá reconfortar quem sofre uma perda monumental. E podemos perguntar se é razoável acreditar que um bem maior está de tal modo conectado com este sofrimento que Deus não poderia ter obtido o último sem provocar sofrimento nas criaturas. Quer dizer, é aquela história, né, de que todo mal é necessário ali, né, que existe, que todos os males ali são justificados de alguma maneira, né? Esse tipo de tese, né, quando a gente se compromete com esse tipo de tese, a gente pode acabar até mesmo em uma forma de ceticismo moral complicado, né? Pode até gerar um ceticismo moral aí que meio que neutralize, né? Que gere uma inércia moral ali, né? Gere uma paralisia moral, né? De certa maneira em nós, né? As propostas deste tipo, juntamente com a afirmação de que uma resposta ao argumento do mal pode pura e simplesmente não estar hoje em dia disponível, são muitíssimo insatisfatórias. Propuseram-se várias soluções para o argumento indiciário do mal, procurando reconciliar a existência de vários tipos de mal. Assim como a escala e âmbito dos males, com a hipótese de Deus. Estas explicações, conhecidas como teodiceias, podem ser agrupadas aproximadamente em duas grandes categorias, representativas dos tipos de males em causa: naturais e morais. Uma teodiceia de tipo natural visa fornecer razões para a vasta cadeia de fenômenos naturais que produzem sofrimento em criaturas sencientes, ao passo que o tipo moral se centra no mal que resulta de agentes com livre arbítrio, como nós, né, seres humanos. Teodiceias do mal natural. Se for possível mostrar que poderia haver menos abundância de sofrimento, então algum sofrimento é desnecessário ou gratuito, não sendo explicável pela hipótese de Deus. Logo, a existência do mal natural tem de algum modo de ser justificada para que a hipótese de Deus mantenha plausibilidade. Algumas teodiceias típicas apresentadas para justificar a existência do mal natural são as seguintes. Vamos lá, quais são essas teodiceias? 1. O mal é necessário como contraparte do bem. 2. O mal é necessário como meio para o bem. Aí tem subteodiceias, né, nessa 2. Aí, subteodiceia 1. O mal é necessário para um bem de curto ou de longo prazo. Aí 2. O mal é necessário como castigo do pecado. 3. O mal é necessário como sistema de aviso na natureza para a humanidade. Aí agora o 3 de fato, né? 3 sem ser subtópico. 3. O mal é subproduto necessário das leis causais. Aí vamos lá, né? A primeira aqui, né? Que foi abordada. O mal é necessário como contraparte do bem. Se o bem e o mal se relacionam de tal modo que é impossível criar um sem o outro, então a onipotência de Deus tem limites. Se a onipotência significa fazer apenas o que está nos limites da possibilidade lógica, então o teísta tem de se mostrar que a criação de apenas uma das contrapartes é uma impossibilidade lógica. Assim, o bem e o mal têm de ser tomados como contrapartes logicamente necessárias para que a noção exigida de onipotência possa funcionar. Ora, o que poderia isso querer dizer? Será impossível ter experiência do prazer sem ter experiência da dor? Por exemplo, a partida, isso parece patentemente falso. Interpretada como uma distinção epistêmica, ou seja, de conhecimento ali, para saber o que é bom, teríamos de saber o que é mal. Não se sai melhor. As criaturas inumanas, por exemplo, não retiram qualquer benefício epistêmico de crises agonizantes e prolongadas de cancro. Ou seja, os anjos, os demônios, etc., né? Enfim, os espíritos não tiram nenhum benefício epistêmico disso, né? Eles são privados disso e mesmo assim não é dito que eles não têm um conhecimento relevante acerca do bem, né? Aí vamos aqui. O mal é necessário como meio para o bem. Deste ponto de vista, o mal não é visto como uma contraparte lógica do bem, mas antes como veículo que é necessário para dar origem ao bem.
Sem mal no mundo, o bem não poderia materializar-se. As seguintes variações são aquelas que mais vezes se apela para justificar o mal natural. Aí vamos ver aqui como que é articulado, né? A primeira articulação desse tipo de teodiceia, né? De que o mal é necessário como meio para o bem. O mal é necessário para um bem de curto ou de longo prazo. Vamos lá. Geralmente usa-se o exemplo de um cirurgião ou de um dentista para justificar o sofrimento em função de um bem de curto prazo. É doloroso arrancar um dente podre, mas o benefício geral da higiene oral tem mais peso. Analogamente, depois de uma operação de coração aberto, e recuperação pode ser dolorosa, né? A recuperação pode ser dolorosa, mas esta cirurgia salva vidas. Surgem vários problemas que tornam tal explicação absurda. E quais são esses problemas? Vamos ver aqui, ó. O primeiro, os tipos de males que se encontram no mundo não são pura e simplesmente análogos a este modelo, sendo mais próximos de um cirurgião que faz operações desnecessárias, quer queiramos, quer não, e sem anestesia. Então se parece muito mais com isso a quantidade de dor e sofrimento existente no nosso mundo, né? Não parece com esse exemplo que é colocado aqui, né, do cirurgião e do dentista, né? Nenhum bem de curto prazo resulta aparentemente da mutilação e morte das crianças cambojanas que pisam em minas terrestres. Segundo, esta explicação não explica o sofrimento dos animais, que bem maior advém da morte por atropelamento de tanto guaxinim selvagem. E quanto às bens de longo prazo? Por exemplo, se Deus existe, não seria de esperar que 150 mil pessoas morressem sem qualquer boa razão. Assim, o tsunami do sudeste da Ásia tem de ser necessário para a ocorrência de um bem de longo prazo. O teísta, se lhe pedirmos para fornecer indícios que sustentem essa tese, poderá argumentar que este bem de longo prazo pode ser apenas do conhecimento de Deus, podendo nós nunca ficar na posse dessa informação. Contudo, o problema com o bem de longo prazo não se limita à sua inescrutabilidade, né? Entre outros problemas, não é claro porque há males de curto prazo. Pareceria que Deus poderia ter criado um mundo no qual os males não fossem tão terríveis quanto são. Um mundo no qual a dor não fosse tão excruciante, né? Sendo preciso menos mal para alcançar os bens futuros, né? Pode-se também argumentar que os males de curto prazo, sendo como são excessivos para o resultado final, ou seja, não são necessários realmente, né? Você olha assim, você fala, cara, isso aqui, cara, não, sabe, não parece que é possível você alcançar esses bens maiores, né? Nesse resultado final, sem necessitar desses males. E você consegue citar alguns exemplos, né, de como isso poderia ser feito para certos casos. Ver uma criança a sofrer e morrer da doença de Tay-Sachs, né, parece não se justificar pelo conforto desprezível de imaginar a criança sentada à direita de Deus. E dado que os teístas acreditam que Deus é capaz de transgredir as leis da natureza e executar curas milagrosas, tais sofrimentos parecem ainda mais gratuitos. Então, pelo amor, né, você dizer, né, pelo amor do existente, você dizer que, de certa forma, esse tipo de doença é necessária para Deus conhecer, né, para a criança conhecer Deus, esse tipo de coisa, sentar ali na direita de Deus, né, e aproveitar com Ele ali no lado. Quer dizer, toda essa dor e sofrimento não poderiam ser restritos. Deus não poderia ter feito essa criança tomar conhecimento dele de uma outra forma? Sério mesmo? É necessário isso aqui? É isso que é avançado pelos céticos, né, pelos ateus, de certa forma. Com respeito ao sofrimento dos animais, a menos que imaginemos todas essas criaturas que tiveram mortes agonizantes provocadas por fogos florestais, monções, temperaturas baixas e predadores a divertir-se alegremente no paraíso, essa proposta não oferece qualquer justiça. Analogamente, podemos sempre perguntar por que nos foi dado o desejo de saborear a carne das criaturas vivas. Por que um Deus supremamente amoroso fez um design nosso, né, pra gente sentir o sabor e degustar a carne, né, desses animais, né, gerando mais sofrimento desses animais? Que Deus amoroso é esse, né? Que tipo de Deus amoroso é esse que se contenta com esse tipo de coisa, né, que designa as coisas dessa maneira,
né? Com tanto sofrimento, tanta dor, né? Não parece ser o caso. Parece, na verdade, um cenário onde Deus não existe, né? Esse Deus que os teístas acreditam. Parece que um ser todo-poderoso e sumamente bom poderia dar origem ao bem sem o mal. Ou pelo menos dando origem a menos mal do que o terrível sofrimento que o mundo correntemente contém. Aí vamos lá para a segunda, né? Para a segunda forma de justificar esse tipo de teodiceia. O mal é necessário como castigo do pecado. Argumentar que a todos os que sofrem foi dada a retribuição justa é tão absurdo quanto supor que os milhões que Hitler aniquilou, os milhões que morreram em resultado das purgas de Stalin, ou os milhões que foram massacrados pelos quimeras vermelhos, foram punidos por Deus em virtude de um qualquer pecado que terão cometido. E é claro que esta explicação não se aplica aos animais, que são afetados em grande número por desastres naturais e doenças. Uma grande quantidade de mal fica por explicar dessa perspectiva, pois ser castigado pelo pecado exige a capacidade para fazer uma escolha diferente, tal como o conhecimento das nossas próprias ações. E é simplesmente plausível supor que as trutas são agentes morais epistemicamente responsáveis que merecem castigo, né? Não faz sentido isso, as trutas serem responsáveis, epistemicamente responsáveis ali, merecem castigos ou esse tipo de coisa, esses animais, né? Aí 3, né? Terceira forma de se articular esse tipo de resposta. O mal é necessário como sistema de aviso na natureza para a humanidade, né? Barra ali para a humanidade. Esta explicação propõe que o sofrimento é necessário como sistema de aviso no mundo natural, do mesmo modo que a dor é um aviso de um perigo mortal. Contudo, não é verdade que toda a dor e sofrimento funcionem como aviso. Além disso, as dores devidas à degenerescência física, doença ou sofrimento emocional, como acontece com o cão que chora a perda do nono, não parecem avisar os animais de coisa alguma. Um sistema que envolva um som particular, mudança de temperatura ou vibração pareceria mais eficiente do que sofrimento abundante no mundo hoje. Então parece que esse tipo de coisa seria muito mais eficiente, né? Do que simplesmente ali o sofrimento abundante. Para avisar as pessoas, né? Para fornecer um aviso ali para as pessoas que as pessoas não deveriam fazer tal coisa, etc. Outra afirmação aqui envolvida é que o grande poder de Deus, evidenciado por catástrofes naturais, provoca um choque a quem está a caminho do erro, fazendo-o comportar-se apropriadamente. Contudo, quem sofre parece mais propenso a perguntar: por que eu? Né? Por que comigo esse tipo de coisa, né? Por que acontece logo comigo esse tipo de questão? Será que existe realmente um Deus preocupado comigo? Por que esse tipo de coisa acontece comigo, né? Que é perguntado geralmente. Ou a pôr em causa a existência de um Deus sumamente bom e todo-poderoso do que a reverenciar tal poder destrutivo. Então é muito mais comum você encontrar esse tipo de coisa, esse tipo de questionamento nos ateus que sofrem, de pessoas ali que têm uma predisposição ao ateísmo e que sofrem dessas coisas, do que simplesmente elas reforçar a crença delas, né? Um milagre gigantesco de vez em quando, acabando com os massacres do Sudão, por exemplo, ou transformando as minas terrestres do Camboja em flores, seria melhor para inspirar temor e reverência do que a devastação provocada por terremotos, furacões, cheias, erupções vulcânicas e pandemias, né, como a atual que a gente está vivendo, do coronavírus. O mal é um subproduto necessário das leis causais, né? Aqui é um outro tipo de teodiceia. Vamos lá. Essa teodiceia, recentemente proposta em pormenor por Clem Dore, né, filósofo Clem Dore, sustenta que todo mal nada é senão um subproduto poluidor do funcionamento próprio das leis da natureza, que se dedicam industriosamente a manufaturar o sumo bono, o sumo bem, né, de certa maneira. O funcionamento sem obstáculos das leis da natureza é visto como necessário para a produção e criação de um indiscernível fim que o justifica, ou seja, o fim final ali da coisa justifica a existência dessas leis, né, de certa maneira, né? Ou seja, o mal seria um subproduto dessas leis que são necessárias para esse tipo de coisa. O mal ou sofrimento é meramente um subproduto previsto, mas infeliz, desta maquinária natural. Deste ponto de vista,
Deste ponto de vista, exige-se que todas as moléculas que agora existem no mundo gerem de algum modo este indiscernível fim, F, justificador. Caso contrário, Deus poderia intervir para alterar as coisas. Além disso, qualquer exemplificação do mundo conhecido como leis causais diferentes dissiparia também de algum modo F. Há várias dificuldades associadas com essa perspectiva, como a Andrea expõe aqui. E talvez a clarificação mais urgente diga respeito à natureza deste indiscernível fim justificador. É um domínio temporal ou atemporal? É um domínio imaterial, espiritual? Ou uma entidade física, etc. Por outro lado, mesmo que concedêssemos que as leis da natureza são necessárias para originar F, poderíamos fazer notar que existiria muitíssimo menos mal no mundo se pudéssemos conhecer de antemão essas leis. Se uma cura da sida ou do cancro for descoberta amanhã, em vez de daqui a anos, ou nunca, muito sofrimento se poderia evitar. Não apenas em vidas humanas, mas também o dos animais utilizados na investigação experimental. Então tudo isso parece ser totalmente desnecessário, de certa maneira. Eu falo da gente não ter esse conhecimento agora a respeito dessas coisas, Vamos lá. Teodiceias do mal moral, subtópico aqui, O tipo de sofrimento que resulta das ações de agentes morais talvez torne insignificante a imensa quantidade de sofrimento causado pelos desastres naturais. Calcula-se que entre 20 a 30 milhões morreram à fome nas purgas de Stalin, aproximadamente 9 milhões foram mortos pelo Terceiro Reich de Hitler. E pelo menos 3 milhões foram assassinados pelos Khmer Vermelhos de Pol Pot. Só nos Estados Unidos calcula-se que 60 milhões de animais por ano são sacrificados no altar da comida. Milhões de outros são torturados para dar lucros a mega companhias farmacêuticas. Tudo isso é planejado e executado por agentes morais. Algumas das justificações para este sofrimento inqualificado face a um Deus bom e todo-poderoso são as seguintes. Número 1, a Teodiceia 1. O mal é necessário para formar o caráter. Número 2. O mal é necessário para o livre-arbítrio. Aí vamos lá. Primeiro, Teodiceia aqui do mal para a formação do caráter, O mal é necessário para formar o caráter, Aqui é a Teodiceia. Esta proposta de explicação do mal argumenta tipicamente que se não houvesse perigos ou dores ou sofrimento no mundo, também não haveria coragem, caridade, compaixão e etc. As dificuldades deste tipo produzem caráteres melhores e fazem do mundo um lugar melhor, mais civilizado. Por conseguinte, o propósito da criação de Deus é permitir que os seres humanos se desenvolvam livremente em direção a criaturas morais amadurecidas. Apesar de outros filósofos terem defendido essa perspectiva, a versão mais forte é apresentada por John Hick, filósofo John Hick, como a solução da formação da alma, apresentado com esse nome, da solução da formação da alma. Esta solução tem 3 pilares conjuntamente necessários. 1. Distância epistêmica. 2. Escatologia. 3. Mistério. Vamos lá. 1. Distância epistêmica. Para que os agentes racionais possam desenvolver o caráter moral de um modo livre e autônomo, tem de haver o que Hick chama de distância epistêmica, Distância epistêmica relativamente a Deus. Isto acaba por ser equivalente a existir um mundo no qual parece que não existe Deus. Logo, o nosso meio ambiente tem de incluir dificuldades, perigo e sofrimento para gerar o bem de ordem superior de caráter moral forte. Não basta que as pessoas tenham traços de caráter de ordem superior, como a caridade, compaixão e piedade, pelos menos afortunados, mas é o desenvolvimento destes traços que é tão valioso. Então essa Teodiceia ela preza justamente a questão do desenvolvimento do caráter, como um elemento valioso, exigindo todos que façamos escolhas morais erradas e que provoquemos dano. A perfeição moral da humanidade ou a formação da alma exige a distância epistêmica, que por sua vez exige o mal.
Em resposta, podemos fazer notar que há muitos empreendimentos humanos que podem obedecer a estes critérios e que não têm os efeitos extremamente debilitadores de grande parte do mal existente no mundo. Ou seja, a gente pode fornecer alternativas que não envolvam os males excruciantes existentes no nosso mundo atual. É isso que a Andrea está expondo aqui, né? Em resposta ao John Hick. Sobre esse ponto da distância epistêmica. É difícil imaginar como o Holocausto contribuiu mais para fortalecer o caráter do que ocorrências que têm uma probabilidade muitíssimo menor de provocar dano ou morte. Parece que uma probabilidade moderada de desastre seria suficiente para este esquema funcionar, existindo assim efetivamente sofrimento desnecessário ou gratuito para esse propósito. Além disso, poderia perguntar por que exige a distância epistêmica logicamente a existência do mal? Por outras palavras, não poderia Deus ter feito um mundo no qual parecesse que Deus não existe sem introduzir mal? A existência de mal não é a única base para rejeitar o teísmo, dado que se pode considerar que o conceito de Deus é incoerente, ou pode-se mostrar que os argumentos que tentam provar a existência de Deus são mal sucedidos, sem jamais nos referirmos à existência do mal. Para a distância epistêmica funcionar como justificação do mal, é necessário uma qualquer conexão lógica entre ambos. Caso contrário, não é de modo algum óbvio que o mal seja necessário para os indivíduos acreditarem que Deus está ausente. Então parece que não é... as pessoas poderiam acreditar que Deus está ausente sem a necessidade do mal, né, de certa maneira. Né? Poderia haver esse espaço para uma descrença ali, né, um certo nível de descrença, e favorecer essa distância epistêmica necessária, mas que não envolvesse ali a existência do mal, né, de tanta dor e de sofrimento, né, como aqui está no nosso mundo. E não é tão óbvio porque que isso seria pior do que o que há atualmente no nosso mundo, né. Escatologia, né, agora vamos para a escatologia, né, o segundo. O fato obstinado de que nem todas as pessoas se tornam seres moralmente superiores durante a sua vida levanta um problema sério para a tese da formação da alma. Muitas pessoas, de fato, ficam tão amarguradas com os tormentos das suas vidas que se afastam de Deus, ao passo que outras nunca parecem aceitar Deus. Se a existência de sofrimento é para servir do propósito de Deus de criar seres moralmente superiores, então foi mal sucedida, né? Porque tem pessoas que, mesmo assim, né, de forma aí, elas não formam esse caráter, né, que era para estar formando. Não é lapidado esse caráter que era para estar sendo lapidado. O processo de formação da alma, que exige obstáculos para a sua realização, tem então de continuar noutro domínio. Isto revela um defeito sério em toda a explicação do mal em termos da formação da alma, nomeadamente a alteração da distância epistêmica. Se a quantidade corrente de distância epistêmica é necessária para a liberdade genuína, então uma diminuição da distância epistêmica implica ou que um grau menor de liberdade permite a formação da alma, ou 2, que não exige distância epistêmica para a formação da alma, e assim alguns males não se justificam, recorrendo à tese da formação da alma. Então tem esse problema aqui também, apontado pela Andrea M. Weisberger, né? Vamos lá, número 3, né, o terceiro aqui, acerca da formação da alma, né? Mistério. A quantidade de sofrimento no mundo parece ultrapassar o que é instrumental para o propósito da formação da alma. A esta quantidade excessiva de mal, Hick chama excedente disteleológico. É o conceito de um mistério, de mistério que explica esta iniquidade. Isto é, os mistérios da quantidade e distribuição de sofrimento encorajam a formação da alma. Se existíssemos num mundo que não contivesse sofrimento injusto, imerecido ou excessivo, então o sofrimento não evocaria em nós a resposta da compaixão, nem nos incitaria a atos heróicos. Reconheceríamos que os indivíduos sofrem porque o merecem, de algum modo, e não teríamos motivo para aliviar a sua dor. O sofrimento tem assim de ser fortuito e aparentemente merecido para que dê origem à compaixão. Contudo, é difícil ver como a carnificina indiscriminada que agora ocorre no Sudão, por exemplo, é necessária, né? Então não... é muito complicado, sabe? Parece certamente que, nas mesmas circunstâncias, a não ocorrência do genocídio do Darfur não diminuiria o efeito de outros sofrimentos fortuitos. Esse é um acontecimento, como o genocídio sudanês, poderia ser evitado sem afetar o papel desempenhado por outros sofrimentos, então este acontecimento não é necessário, nem sequer para estabelecer um mistério. Por outras palavras, há um excedente de sofrimento necessário para estabelecer até o conceito de mistério. Talvez pior seja o tipo de Deus retratado. Um Deus justo não permitiria que milhões sofressem mortes excruciantes.
só para promover o crescimento espiritual alheio. Além disso, é moralmente repreensível que se torture milhões de criaturas simplesmente para criar um meio ambiente do qual o mal parece fortuito. Então essa existência desse ambiente não justifica esse tipo de coisa, de certa maneira, né? É isso que a Andrea está tentando colocar aqui, de certa forma. Mas vamos lá, né? A próxima teodiceia. O mal é necessário para o livre-arbítrio. Talvez o modo mais popular de afastar o argumento do mal seja o apelo ao livre-arbítrio. A defesa do livre-arbítrio formula-se do seguinte modo. Premissa 1. Os seres humanos têm livre-arbítrio e o mal moral é um resultado do exercício do livre-arbítrio. Premissa 2. O mundo no qual há livre-arbítrio, apesar de conter mal, é melhor do que o mundo no qual os seres humanos não têm livre-arbítrio e são meros autômatos, que fazem sempre o bem porque estão determinados a fazer. Premissa 3. Considera-se que o livre-arbítrio tem tal valor que justifica a existência de mal moral. Para que a defesa do livre-arbítrio seja bem sucedida, são necessários dois grandes elementos. E quais são eles? Vamos lá. Primeiro, é preciso concordar que o livre-arbítrio é este bem muitíssimo valioso, sem o qual a humanidade sofreria uma grande perda. Segundo, tem de se mostrar que ter livre-arbítrio está necessariamente conectado com o mal no mundo, de tal modo que não poderia haver criaturas com livre-arbítrio sem o mal. Vamos lá. Quanto ao valor do livre-arbítrio, podemos perguntar: dada a escolha entre este mundo e um mundo no qual não há mal e há apenas uma aparência de livre-arbítrio, o que é mais valioso? A resposta dependeria fortemente da perspectiva da pessoa em causa, né, ou do teísta ali, de certa maneira. Basta dizer que é uma questão em aberto para muitas pessoas. Contudo, o defensor do livre-arbítrio sustenta que todos concordarão que o livre-arbítrio é intrinsecamente valioso, sendo suficiente para justificar o mal resultante, apesar de nenhumas razões terem sido avançadas a favor dessa tese. Ficamos então com a questão de este artigo intrinsecamente valioso poder ocorrer ou não em seres humanos sem a existência do mal no mundo, ou pelo menos tanto o mal no mundo quanto o que agora abunda. Pois mesmo que se conceda aos teístas que realmente o exercício do livre-arbítrio exige a existência de tal mal, podemos mesmo assim perguntar o porquê é preciso tão grande quantidade, por que tanta mal assim, né? Mesmo que seja esse o caso, né? Apesar de não ser óbvio que haja uma impossibilidade, lógico ou não, na existência de seres humanos com livre-arbítrio, que tenha incapacidade de pecar deliberadamente, ou pelo menos a incapacidade para cometer os crimes abomináveis a que temos assistido, Alvin Plantinga argumenta contra essa possibilidade. Diz que Deus não tinha o poder de criar um mundo com bem moral, mas sem mal moral. Plantinga desenvolveu a noção de depravação transmundial, esse conceito aqui de depravação transmundial, que em qualquer mundo no qual a pessoa é significativamente livre, essa pessoa em alguma ocasião agiria incorretamente em termos morais, né? A formulação de Plantinga é que, se S fosse efetivo, P agiria incorretamente com respeito a A, em que S é o mundo possível, P é uma pessoa e A é uma ação. Não só é possível, defende Plantinga, que existam pessoas que sofrem de depravação transmundial, como argumenta que é possível que todos soframos disso. E se todos sofrermos de depravação transmundial, então não há qualquer mundo que Deus pudesse criar no qual qualquer um de nós fosse simultaneamente livre e fizesse sempre o que é correto. Se as pessoas são essências exemplificadas, e se todas as essências são transmundialmente depravadas, então sejam quais forem as essências que Deus exemplifique, as pessoas que daí resultarem, se forem livres com respeito a ações moralmente significativas, irão sempre executar pelo menos algumas ações incorretas. O bem moral, segundo Plantinga, é criado apenas pela exemplificação de pessoas significativamente livres. Aí vamos lá, ó. Torna-se necessária uma palavra sobre o conceito de liberdade que Plantinga está a utilizar. Por escolha livre, ele refere-se a ações que não são determinadas por forças externas ao indivíduo, como coação, coerção ou uma intervenção de Deus que nos faça agir de certo modo. Os indivíduos significativamente livres não estão também determinados a agir de certo modo em virtude de forças internas a si, como obsessão psicológica, compulsão ou limitações físicas anteriores. E Plantinga também quer que os indivíduos significativamente livres tenham outro tipo de liberdade, na qual para toda ação livremente executada por uma pessoa, há outro mundo possível no qual essa pessoa escolhe livremente não executar essa ação. Note-se que este último tipo de liberdade, a liberdade lógica, não é partilhada por Deus, dado Deus não poder praticar o mal por definição.
Ora, Plantinga não está comprometido com a posição de que toda essência pessoal possível, em todos os mundos possíveis, tem de sofrer de deterioração transmundial. Ao invés, argumenta, acontece que em qualquer mundo possível que Deus possa efetivar toda pessoa possível que segue de fato o mau caminho. Deste ponto de vista, Deus não poderia exemplificar essências pessoais perfeitas que não pecassem. Apesar de Plantinga argumentar que estes seres exemplificados são significativamente livres, dado que poderiam ter agido de maneira diferente, poderiam não ter pecado. Parece que a sua tese de depravação transmundial é equivalente a uma tese sobre a existência de uma conexão necessária entre a liberdade e o mal. Uma resposta ao cenário de Plantinga é oferecer a ideia de essências pessoais que têm capacidade para agir incorretamente, mas de fato nunca o fazem. Clemdor, o filósofo Clemdor, novamente, sugere esta opção oferecendo o conceito de essências que têm a propriedade X. A propriedade de serem tais que há algumas ocasiões nas quais se tem uma capacidade para agir incorretamente, em nenhumas ocasiões nas quais de fato se age incorretamente. A liberdade para escolher seria preservada e não haveria mal devido ao fato de as ações pecaminosas não serem escolhidas. A questão de saber por que Deus não exemplificou essências que, em vez das essências pessoais correntemente em existência, fica por responder. Então, se Deus poderia ter criado essas essências que, por que ele criou as atuais e não essas? Há outras maneiras de dissipar a defesa do livre-arbítrio. Podemos facilmente traçar uma distinção entre a capacidade para escolher livremente, agir livremente, e o cometer desses atos. Isso sublinha uma distinção entre uma interpretação epistêmica do conceito de livre-arbítrio e uma interpretação ontológica. Todos temos a experiência de escolher objetivos que nunca se realizam, mas isso não quer dizer que as nossas escolhas não são livres, simplesmente porque não estávamos cientes da incapacidade, talvez até da impossibilidade de as nossas escolhas se efetivarem. Parece perfeitamente razoável defender que se pode agir livremente sem ser capaz de efetivar essa escolha. E isto é que parece suficiente para a atribuição de livre-arbítrio. Defender que o livre-arbítrio depende de fatos que dizem respeito à ação é uma petição de princípio. O que está em causa é precisamente se livre-arbítrio deve referir-se a poder fazer de outro modo, ou poder escolher de outro modo. Se permitirmos que a escolha livre não precise de incluir poder fazer de outro modo, existindo ao invés se a condição de poder escolher de outro modo for respeitada, então podemos questionar por que não torna Deus irrealizáveis as escolhas para cometer males atrozes. Então, se isso é possível, se é possível tratar o livre-arbítrio nesses termos, de poder escolher de outro modo sem poder fazer de outro modo, então esse conceito de livre-arbítrio de Plantinga vai para o saco. É isso que a Andrea quer mostrar. Isto não exigiria necessariamente a intervenção direta de Deus. Podemos imaginar um mundo idêntico ao presente, exceto que os seres humanos são dotados de um poder especial que não têm agora. Este poder permitiria a qualquer pessoa que assistisse à execução de um ato malévolo prevenir o dano resultante. Qualquer pessoa que assistisse a um homicídio, qualquer pessoa num campo de concentração, qualquer pessoa assistindo a uma situação na qual alguém sofra danos, poderia impedir a ocorrência do dano, tornando as ações do atacante ineficazes. O mal seria evitado só se uma testemunha escolhesse livremente usar este poder. E este poder não poderia, pela sua natureza, ser usado para provocar dano. Seria ineficaz. As pessoas poderiam, mesmo assim, continuar a cometer maus atos, teriam apenas de o fazer em privado, as suas vítimas e suspeitas. Os males de larga escala, contudo, como carnificinas indiscriminadas, tornar-se-iam obsoletos. Então essas carnificinas, como do Hitler, de Stalin, de outros comunistas e nazistas, etc., não se concretizariam, de certa maneira. Além disso, dado que usar este poder seria uma questão de escolha, nenhum livre-arbítrio, fosse de quem fosse, seria infringido, ou pelo menos não seria de um modo que o defensor do livre-arbítrio deve objetar. Então isso preservaria o livre-arbítrio, de certa maneira. Se algum mal pode ser evitado, ao mesmo tempo que se preserve a ideia tradicional de livre-arbítrio, então há claramente sofrimento gratuito no mundo. Em última análise, não se argumentou convincentemente que o livre-arbítrio é incompatível com o evitar o contínuo de atos incorretos, nem que o livre-arbítrio é incompatível com menos mal no mundo do que aquele que correntemente existe. Ok? Vamos lá. Conclusão. Vamos à conclusão aqui da Andrea. Há uma abundância de mal no nosso mundo. Se podemos preveni-lo, então temos a obrigação moral de o fazer.
Quão mais obrigado está um Deus perfeitamente poderoso e perfeitamente bom a fazer o mesmo? O teísta que suscita que tal Deus existe tem de explicar por que esta abundância de mal persiste, porque o número de violações, homicídios, gente que tortura crianças, assassinos compulsivos, bombardeamentos, crueldades perpetradas a animais, etc., proliferam a um ritmo que ameaça esgotar-nos e sufocar-nos. Poderá tudo isso ser necessário para um grande fim? Poderá tudo isso ser necessário para formar o caráter dos que sobrevivem a este catastrófico século de miséria? Poderá tudo isso ser um aviso de algum tipo? Um castigo talvez, cuja intenção é forçar-nos a mudar nossas práticas? Porém, viu-se que todas essas respostas são deficientes de uma maneira ou de outra. Nenhuma pode dar conta da quantidade tremenda de sofrimento no mundo no qual reina um Deus alegadamente onipotente, onisciente e totalmente bom. A conclusão a que somos conduzidos, consequentemente, é que a existência de um tal Deus é implausível. Os indícios apresentados pelo sofrimento, tanto humano quanto animal, tanto moral quanto natural, deixam apenas uma base na qual se poderá sustentar teses sobre tal Deus, a da fé. E esta fé não tem base racional à luz do 1,5 milhão de crianças queimadas nos fornos do Terceiro Reich, ou dos 150 mil afogados pelo tsunami sudeste da Ásia, ou do massacre do Sudão, ou dos milhões de criaturas sencientes vítimas de uma morte agonizante todos os anos, ou da miríade de outros casos de males evitáveis que ninguém, nem mesmo Deus, intervém para aliviar. Então, pessoal, terminamos aqui a nossa leitura comentada deste capítulo, ok? Sobre o argumento do mal, aqui no capítulo do livro do Michael Martin. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aqui do vídeo, por favor, contribuam com o canal, né? Os links, né, para doação e também a chave do Pix estão todos aí na descrição, ok? Se vocês puderem auxiliar, por favor, auxiliem para que esse conteúdo ele se amplie cada vez mais e a gente traga um pensamento ateísta mais sofisticado, mais elaborado e mais engajado com os argumentos dos teístas aí, para que a gente possa divulgar um ateísmo mais embasado aqui no Brasil, beleza? E a gente possa rebater todos os argumentos desses apologetas, tudo bem? Bom, enfim, agradeço aí a todos que ficaram até o final do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.